Queridos amigos, são as últimas horas para a despedida do Papa Francisco, que os fiéis terão a oportunidade de dar o seu adeus ao Pontífice. Daqui 40 minutos, mais ou menos, encerra o tempo para que a pessoa entre na fila. A Basílica vai fechar às 19 horas. E às 20 horas, então, o rito para o fechamento do caixão. Eu estou aqui com dois amigos do Papa Francisco, com duas histórias incríveis que um pouco vocês já conhecem. Vou começar pela Letícia. Letícia, não sei se vocês lembram dela, o Papa Francisco fez o casamento da Letícia exatamente 7 anos atrás, né, Letícia? Sim. Mas não é só o casamento que o Papa celebrou e depois as imagens que correram o mundo do Papa voltando a pé para casa Santa Marta. O Papa manteve um contato com a família durante esses anos, né, Letícia? Sim, o Papa colocou em prática aquilo que ele sempre dizia que a igreja deveria fazer, de acompanhar os casais, né? Não é só a preparação do curso de noivos, mas é também acompanhar a família, estar presente com as orações, com o conselho, com o ouvido, com a bênção. Então o Papa se manteve muito presente com a gente, mandando cartas, ligando, abençoando as crianças. Então pra gente ele foi um verdadeiro pároco, um verdadeiro pai. Letícia, é interessante que ele ligava no dia do casamento, dia do aniversário do casamento, é Sim, isso? todos os dias do aniversário do casamento tinha a ligação do Papa. Sempre inesperado, porque né, eu nunca para mim foi óbvio essa amizade, esse contato, mas sempre tinha. E ele sempre se impressionava que eu reconhecia a sua voz, mas a sua voz era tão típica, né, que não tinha como eu não reconhecer. E ele falava, Letícia, e eu falava, Santidade. E ele, como assim você já reconhece a minha voz? E eu escuto o senhor todos os dias pela TV, pela internet, não tem como não reconhecer a voz, né? Letícia, você chegou hoje para o funeral, né? Sim. Essa multidão, são cerca de 150 mil pessoas que passaram por aqui até agora. Qual é o teu sentimento nesse momento? Olha, muita tristeza, porque é um pai. É assim, a saudade de filha que eu sinto não acreditar. Eu acho que tem, né, como a Bíblia diz, tem momentos de chorar, tem momentos de alegria, e para mim está sendo um momento de luto, né, um momento de tristeza pela saudade. Nós temos a esperança, né, a alegria por ele, mas como filhos nós gostaríamos dessa presença também física aqui conosco, então é muito triste vê-lo assim e não ver essa energia, esse sorriso de volta ali, mas a vontade de Deus prevalece sobre todas as coisas. Outro amigo do Papa Francisco é o nosso querido Padre Antônio Hofmeister, que inclusive morava com o Papa Francisco, ou seja, na mesma casa, na casa Santa Marta. Padre Antônio. Sim, é um sentimento, como a Letícia acabou de falar, né? Um sentimento de falta, né? Parece que falta alguém lá em casa, e não é que parece falta alguém lá em casa agora, não é? Um sentimento de tristeza, mas também de muito agradecimento, né? Agradecimento a Deus. Eu agradeço a Deus que me deu essa oportunidade de conviver com o Papa quase que diariamente nesses últimos 5 anos, né? Um Papa muito humano, um Papa que, como a Letícia falou, que ligava e dizia Letícia, um Papa que te conhecia pelo nome, te chamava pelo nome, te perguntava como é que você estava, como é que estava a família. Um Papa com um senso de bom humor, né, muito grande, sempre te deixava para cima. Encontrar o Papa Francisco era ouvir alguma piada, alguma coisa engraçada, um ânimo, né, avante, né, vá à frente. E a gente agora sente essa falta, né? A gente se sente como num barco sem o capitão, né? E, bom, vamos rezar, né, muito, agradecendo a Deus por ter nos dado esse Papa, né, ao longo de 12 anos e alguns dias, né, e pedir muito as luzes do Espírito Santo para que o próximo Papa, seja ele quem for, né, tenha esse coração do Papa Francisco, um coração que sabe amar porque ama Jesus Cristo, né? Eu gosto muito de lembrar que quando Jesus ressuscitado, e nós estamos agora na 8ª de Páscoa, Jesus ressuscitado encontra a Pedro, que o havia negado, a pergunta que ele faz é muito simples, é essa: Pedro, tu me amas? E é isso que o Papa precisa, amar Jesus Cristo. Mesmo com os seus
defeitos que possa ter, mesmo com as suas falhas. O Papa Francisco sempre dizia, aqui somos todos pecadores, o primeiro eu, né? Mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas falhas, que saiba amar Jesus Cristo. Que é isso que ele vai perguntar para o sucessor de Pedro. Me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Padre Antônio, o senhor ressaltou esse bom humor, né? Sim. Tem uma piadinha mais engraçada. Conta uma pra gente que ficou muitas. no seu coração. Vou contar primeiro aquela, ele sempre pedia no final, né? Rezem por mim. Conosco, que estávamos mais próximos, ele dizia, reza por mim. E eu dizia, claro, Santo Padre, sempre a favor, não contra, né? Sempre tinha uma piadinha. Tem a história do Papai Noel. Eu logo que cheguei aqui, fui uma vez num jardim de infância explicar para as crianças sobre a Páscoa. E uma das crianças olhou para mim, com essa barriga, com a barba branca, e me perguntou, mas tu sei Babo Natália? Eu sei, você é o Papai Noel? E eu, quando voltei para casa, contei aquilo pro Papa, ele deu muita risada. E isso foi na Páscoa. Quando chegou o Natal, nós tivemos, depois da missa de Natal, ele voltava para casa e nós tínhamos um brinde para comemorar o Natal. E ele me olha e disse assim, ué, cadê a tua roupa? Lembrou daquilo, né? E ficou marcado da piada do Papai Noel. Enfim, um homem santo, isso eu tenho certeza, né? E que Deus nos dê um outro Papa santo, como tem nos dado, aliás, ultimamente, né? Não podemos reclamar dos papas que o Senhor concedeu à sua igreja nos últimos séculos, né? Não sei se o Túlio consegue mostrar um pouquinho das imagens dos fiéis que estão tentando dar então, o seu adeus ao Papa Francisco. Como dissemos, cerca de 150 mil pessoas passaram por aqui nas últimas horas. E amanhã são esperadas cerca também de 200 mil pessoas, mais de 160 delegações confirmaram a sua presença. Nós estaremos transmitindo a partir das 9h30, hora local. A celebração começa às 10h, mas estaremos ao vivo a partir das 9h30, hora local. Você vai poder acompanhar pelas nossas redes sociais e também pelo nosso site. Essa, portanto, é uma belíssima imagem aqui da Praça São Pedro, dos fiéis que tentam, então, dar o seu adeus. Ali também, né, Túlio? Tem gente, acho que está tentando entrar ali do outro lado. Não sei se vai dar tempo, porque para entrar na fila tem que ser às 6 horas, porque às 19 horas, então, a Basílica fecha para a preparação para a cerimônia do fechamento do caixão do Papa Francisco. Então, com essas imagens, nós nos despedimos e marcamos então um encontro com todos vocês amanhã para essa cerimônia. Depois então haverá o cortejo fúnebre até a Basílica de Santa Maria Maior, onde o Papa manifestou seu desejo de ser sepultado. E daqui então encerramos e esperamos você amanhã. Até lá. Sono Marco adesso, mi dà questa...